Olá, meus amigos, estamos iniciando mais uma edição do nosso podcast Gramado Talks, direto aqui dos estúdios da Rádio Gramado FM. Estamos ao vivo pela rádio, ao vivo pelo Facebook e a nossa entrevista fica disponível nos nossos canais, tanto no YouTube, no canal Kaique Marquez Gramado. Se você ainda não é assinante do canal, assina lá, né, curta, compartilha, comenta aqui o que você está achando, é bem importante isso para nós. Você pode também seguir a gente lá no Instagram, @Kaique Marquez Gramado, e tem o nosso portal de notícias para você ficar bem informado com tudo que acontece em Gramado e na região, que é o kaiquemarquez.com.br. Lá também tem todas as nossas entrevistas do podcast Gramado Talks para você maratonar, tá bom? Hoje é sexta-feira, hoje é um dia mais leve, né? Estamos chegando aí no final de semana, então para isso eu trouxe um artista, gente, cara muito fera. Matheus Leal está aqui com a gente, ele faz o tributo ao Freddie Mercury lá no Hard Rock Café. É um show imperdível todas as segundas-feiras, eu recomendo demais. E ainda você vai ter uma palhinha no show do intervalo, que é com o Michael Jackson, tributo ao Michael Jackson também. Vamos ver se a gente traz ele aqui também para conversar sobre isso. Matheus, obrigado por ter vindo aqui, cara. Ô, Kaique, que prazer estar aqui diante de ti, diante da Gramado FM, a galera que nos acompanha online e por todas as redes sociais. É um prazer estar aqui, ok? Prazer é nosso. Vamos contar um pouquinho da tua história e até como é que você chegou no Freddie Mercury, que eu já soube que você era um cantor lírico, cara. Ah, gente, ó, preparem-se para ouvir. Pegou a pipoca já? Já pegou a pipoca? A pizza, chocolatinho e uma água, um refri, vamos lá então. Cara, tudo começou com a minha família, que é uma família muito musical, porém, eventualmente eu fui o único das futuras gerações aí da minha família que manteve a música. Por parte da minha mãe, né, a família era todos assim, são musicais, são artísticos. E o meu pai era um excelente admirador, um entusiasta, tocava violão e era muito afinado. Obviamente que o único que seguiu a carreira artística da família inteira até hoje fui eu. Né? É a tal da ovelha negra da família que se fala, né? Mas que hoje sustenta toda a família. Viu? Presta atenção. Cara, minha mãe escutava muito música da igreja. Nós somos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, então a musicalidade da denominação adventista é muito forte. Então eu cresci escutando música sacra, música cristã, por parte da minha mãe. Eventualmente eles se separaram, mas continuaram grandes amigos, minha mãe e meu pai. E meu pai escutava muito André Rieu, Andrea Bocelli, Sarah Brightman, Pavarotti, vários cantores líricos, várias orquestras, né? E ele tinha um apreço pela música muito grande, o que acabou transferindo isso para mim. E aos meus 5, 6 anos, eu recebi o primeiro DVD da pessoa que me inspirou, e pasmem, não é Freddie Mercury. Freddie Mercury, eu não gostava de Freddie Mercury, você já vai entender essa história. Eu detestava Freddie Mercury, cara. Não gostava de Queen, não gostava de rock nenhum. Inclusive, as pessoas falavam que você era parecido com ele sim. E você odiava, né? Eu detestava isso, essas comparações. Eu já vou chegar lá. Quando eu era criança, eu recebi um DVD da cantora britânica Sarah Brightman. Essa cantora foi muito famosa na década de 80 até 2010 ali, tinha muito hype em cima dela. Ela que fez o Fantasma da Ópera, né? O Fantasma da Ópera foi composto para ela como presente de casamento. Do Andrew Lloyd Webber. Então foi feito especialmente pensado nela. E ela é a embaixadora da paz pela Unesco. Ela cantou em 2 aberturas de Olimpíada com o hit Amigos para Siempre, em 92 em Barcelona, e cantou em 2008 em Pequim, né, na abertura das Olimpíadas de Pequim. Então ela foi muito prestigiada, e ela criou um gênero chamado Classical Crossover, que é o meu gênero musical favorito. Tá? Enfim, então eu me lembro quando eu era criança, até fazia aquelas crianças birrentas que gostam de Peppa Pig, isso que na época não existia, né, que ficava assim, não gostava de ouvir. Até que cara, que textura bonita de música. Eu comecei a prestar atenção nos instrumentos, na voz, nos idiomas. Se hoje eu canto em 9 idiomas diferentes, é por causa dela. Então eu começava a ouvir 9 idiomas. Depois eu falo quais são. E aí eu começava a ouvir ela cantando, e ela misturava muito o pop, o rock, o clássico e a ópera, tudo num estilo de música só, que é o Classical Crossover.
E acabei que eu me apaixonei por isso. E eu não assistia quase desenho. Acabava o DVD dela, eu colocava para repetir de novo. Acabava, eu colocava para repetir de novo. Minha mãe e meu pai já não aguentavam mais. E é bom, porque essa época da criança, você que tem filhos aí, se a criança vê um artista e gostar, deixa. Ele vai começar a querer imitar o artista. Isso é bom. A imitose na criança é muito bom, porque ela vai começar a desenvolver o senso crítico, o alto senso crítico e criatividade. Então é muito importante. E a minha mãe e meu pai deixaram. E eu absorvi muito da essência artística dessa cantora Sarah Brightman. E aí, através dela, eu conheci Bocelli, Celine Dion, entre outros grandes nomes da música internacional. E eu acabava, então, cara, o que é essa ondinha na voz que ela faz, né? Esse que hoje a gente entende como vibrato. E eu, como criança, consegui absorver aquilo e cantar aquilo com 6 anos de idade. Então, na igreja, quando a minha mãe me colocava para cantar na igreja, a galera sempre falava assim, nossa, a dicção dele é perfeita para uma criança de 6 anos. E eu já começava a querer cantar em italiano, cantar em inglês, cantar em alemão, o que era uma novidade, porque as crianças não sabiam nem cantar português direito, né? Uhum. Numa tenra idade. Você é tenor, então? Eu sou tenor. Uhum. E aí acabei desenvolvendo esse senso, esse gosto musical. Mas eu tive uma época meio emo, ok? Apesar de não gostar de rock, punk rock, essas coisas, o que aconteceu? Só gostei do estilo mesmo. Quando eu cortei o meu cabelo em 2014, né, 2014, 15, por aí. Você era cabeludo? Eu tinha um cabelo comprido, parecia o Justin Bieber, era enorme meu cabelo, parecia o Pelanza, né? Quem conhece sabe aí. Muito emo, muito gótico, né? Uhum. Aí eu acabei cortando o cabelo e tal, não, vamos, né? Chega essa palhaçada, chega. Aí acabei deixando meu cabelo basicamente como tá hoje. E a galera começou a dizer que eu era muito parecido com o Freddie Mercury, que eu tinha os trejeitos do Freddie Mercury, que eu tinha uma essência. Mas você já tinha bigode? Ainda não, tava no ensino médio. Mas em 2016 eu fui pra faculdade, em São Paulo. Cara, aí foi o estouro da boiada, como diz o gaúcho. E aí eu comecei a deixar o bigode crescer. Não era tanto quanto tá hoje, mas, cara, daí foi direto, meu, tu já ouviu o Queen, tu é muito parecido com o Freddie Mercury. Cara, que Freddie Mercury, que eu não gosto de rock, eu não gosto de outra coisa, só gosto de música clássica, só gosto de ópera. Eu tava muito fechado e eu fui fazer o curso de licenciatura em música, que também me ajudou a abrir para novas percepções musicais, para novas texturas, para novos gostos. É que nem vinho a música. Uhum. Existem vários sabores, várias épocas, várias texturas diferentes, várias cores diferentes. Uhum. E aí eu comecei a me abrir, mas ainda estava fechado para Queen, Freddie Mercury. Eu tinha um grande amigo meu, o André, que me influenciou. Ele era louco por Queen. Sempre que eu chegava nele, ele dava um jeito de colocar o DVD do Queen para tocar. Eu falei, meu, tira disso, não curto. Mas numa viagem, nesse nível. Eu fui fazer uma viagem para Europa, num projeto meu chamado The Brazilian Nightingale. Passei 13 meses em turnê na Europa, passei por 8 países, cantando por lá. Mas cantando que tipo de música? Cantando classical crossover, música sacra e ópera. Uhum. Então, voltando de Roma, eu cheguei lá por Londres, mas voltando de Roma 3 meses depois dessa viagem, minha mãe e eu colocamos o filme, é um ídolo da minha mãe. Inclusive, detalhe, eu passei pela casa dele, no Garden Lodge, em Londres. Nem sabia. Mansão do Freddie Mercury. Tô nem aí. As pessoas diziam, estamos passando pela mansão do grande astro do Queen, o Freddie Mercury. Uma fotinha? Nada. Minha mãe ficou furiosa. E aí em Montreux, se eu não me engano é Montreux, na Suíça, eles ergueram, que era a cidade favorita do Freddie Mercury, eles ergueram uma estátua do Freddie Mercury lá, tá? Em homenagem a ele. Tá até lá hoje. Linda a estátua. Cara, minha mãe tirou foto naquela estátua. Deixa eu tirar uma foto contigo aqui na estátua. Tu e a estátua do Freddie Mercury, era o ídolo da tua mãe, né? Não, vamos seguir viagem. Não quis tirar, me arrependo amargamente, tanto que eu tô tentando planejar agora uma viagem para ir pra Suíça de novo, para ir vestido de Freddie Mercury e tirar uma foto do lado da estátua dele. Vai fazer sucesso. Porque, cara, foi uma burrice minha. Uma coisa assim que, sabe, eu tinha uma fase na minha vida
que era sempre não, vitimismo, sempre querendo me depreciar. Graças a Deus isso passou. Hoje temos posicionamento, temos intencionalidade. E como é que você chegou a falar, não, agora eu vou fazer o tributo Fred Mercury? Um vídeo, voltando de Roma, assisti o filme dele, do Bohemian Rhapsody, no avião. Cara, chorei horrores naquele filme. Porque é igual. Eu e ele temos enormes semelhanças físicas, semelhanças de caráter, semelhanças em essência, semelhanças artísticas. Falei, mas cara, ele era meio excêntrico, você também, você se considera excêntrico? Muito excêntrico. É? Muito excêntrico. Em que sentido? Musicalmente, cara. Sou muito musicalmente, eu sou excêntrico no meu jeito de falar, no meu jeito de agir, mas excentricidade não é arrogância, tá? Eu e ele, se a gente puder traduzir nas palavras de hoje, essa coisa de excentricidade significa que você é o cara fora da curva. É completamente diferente. Enquanto a pessoa tá indo para cá, eu ou o Fred, a gente estava indo pro outro lado. Então, a música naquela época, ela seguia por um contexto. O Fred Mercury falava, não, eu quero ir para cá. Sim. E aí explodia. Tanto que Bohemian Rhapsody... Tu sabe, né? Quem sabe a história de Bohemian Rhapsody. Chegava assim, num cara como o Kaique, né? Claro que o Kaique tem uma mentalidade muito mais aberta que os caras da rádio dos tempos antigos. Né? O cara chegava assim pra mim e falava, Bohemian Rhapsody não vou tocar na minha rádio. Tinha mais de 6 minutos. 5 minutos e pouco, quase 6 minutos, não vou tocar isso, não toca isso em lugar nenhum. E o Fred Mercury falou, isso não é qualquer música, isso é a música. Se tu tocar, vai ter muito mais ouvintes. Cara, dito e feito. Virou um sucesso. Hoje Sim. É considerado um patrimônio musical da humanidade. E é o hino do rock and roll, é Bohemian Rhapsody. É muito boa aquela música. Entendeu? E ele misturou várias referências artísticas que eu amo. Porque o Fred Mercury, ele flertava muito com a ópera. Tanto que ele tem o Barcelona com a Montserrat Caballé, que, cara, fui descobrir que as músicas foi ele que compôs. How Can I Go On, Barcelona, todas aquelas músicas com a Montserrat Caballé, foi ele e um amigo dele que compuseram e fizeram com a orquestra, né? Espetacular. Então ele flertava muito com a ópera. E ele fazia harmonias musicais que não era convencional no rock. E aí foi o que fez o... Então, isso é um tipo de excentricidade. Ele foi excêntrico. Ele foi um diferencial. Ele foi fora da curva. E aí virou a chave. Virou a chave. Assisti esse filme, cara, teve várias cenas do filme que eu me identifiquei total. Principalmente ele com a Mary Austin. A cena que ele tá com a noiva dele ali, eles têm uma discussão muito profunda. Cara, eu tive essa mesma discussão com a Mary Austin da minha vida, que é a Caroline Oliveira, e hoje continua sendo uma das melhores amigas da minha vida, que nem a Mary Austin, continua sendo a melhor amiga do Fred até o dia da morte dele, tanto que metade das coisas dele foi tudo pra ela, né, pra Mary Austin, quando ele faleceu. E aí virou a chave, cara. Cheguei aqui em 2019, em agosto de 2019, já com vários convites para fazer o Natal Luz de Gramado, mas eu gravei 2 músicas, Love of My Life e Bohemian Rhapsody. Você fez quantos Natal Luz? Cara, eu fiz o Natal Luz de 2012, 2013, aí 2014 e 15 eu não fiz porque eu fiz o Simplesmente Natal em Canela. Então, em 2013 eu fiz o Natal Luz e fiz o Simplesmente Natal em Canela, do Sonho de Natal de Canela, e foi inclusive um espetáculo que saiu na Forbes, considerado o espetáculo mais criativo do Brasil. Um grande abraço aí pra galera da Dart. Sim. Sobre a liderança aí da Lisiane Urbani e do Rodrigo Cadorim. O Rodrigo Cadorim foi o meu grande mestre, ele me chamou para ser solista desse espetáculo, né? E em 2012 eu fiz o Nativitatem, como o tenor mais jovem da história do Natal Luz de Gramado, a cantar no Nativitatem. Você tinha quantos anos? Eu tinha 15. Foi meu pai que me colocou lá, né? Foi a última coisa que meu pai fez, que ele faleceu logo em seguida, né? O último Natal Luz que eu fiz foi em 2021. Tá. Digamos que a minha agenda não permitiu com que eu fizesse outros natais luzes. Mas em 2019 eu fui convidado para fazer um parecido com o Nativitatem, mas era outro nome, que era o Illumination. E foi um grande sucesso. Pelo menos da minha parte foi um grande sucesso. E fiz o desfile de Natal
e A Paradinha de Natal, se eu não me engano. Também todos como solista, né? Dá uma palhinha de uma música que você cantava no Natal Luz. No Natal Luz de Natal? Natal Luz de Natal, Natal Luz de Gramado. Adeste fidelis, leri triunfantes, venite, venite in Bethlehem. Essa é bem conhecida, né? Bem famosa. E aí você recebeu o convite, mas você falou que tinha gravado 2 músicas do Fred Mercury. Porque começou a virar a chave. Só que até então, eu não cantava como Fred Mercury. Só vamos expandir o meu repertório. Com Queen agora. Ok. E em 2020, eu me apaixonei de tal forma pela Europa que eu falei assim, vou morar na Europa. Fiz toda a burocracia para morar na Irlanda, em Dublin, que era muito mais fácil. Paguei tudo que tu imagina, esses trâmites internacionais, aluguei um apartamento lá, tudo. O que aconteceu em 2020? Pandemia. Cancelou, perdi tudo que foi investido para essa viagem, não consegui. Cara, foi quase 40 pau nessa brincadeira, entendeu? Sim. Pra você fazer uma mudança de país com tudo direitinho, com todas as leis e tal, para te proteger, é caríssimo. Mas de tudo que eu ganhei na Europa, mais o Natal Luz, eu consegui separar essa verba para fazer toda essa transição, entendeu? E tava tudo certo, só que daí estourou essa pandemia do nada. Todo mundo que investiu em alguma coisa em 2020 teve perdas muito grandes, né? Então, tive que ficar em casa, sobrevivendo do que eu ainda tinha de guardado financeiramente. E aí foi quando surgiu uma oportunidade de ir para o mundo a vapor. E naquela época, ali em 2020, Natal do Sul foi cancelado, não tinha nada. Sim. O único lugar que oferecia espetáculos com a segurança de distanciamento e que tinha um tenor que cantava músicas de Natal era o Mundo a Vapor, comigo. Então, inclusive, um abraço à diligência do Mundo a Vapor, que acreditou no artista e me levou para lá. Cara, era ônibus e ônibus atrás de ônibus no Mundo a Vapor. Mas ali você ainda cantava lírico? Eu cantava músicas de Natal, lá, né? Eles me contrataram para cantar músicas de Natal todos os dias ali. E eu não vou recusar, né? Eles estão me pagando. Mas você era bem conhecido, né? Como tenor, cantando músicas de natais. Foi para você sair desse mundo e entrar em outro? O que acontece? É muito difícil porque é muito questão política da cidade e jogo de interesse. Eu nunca cantei com a orquestra daqui, se você ter uma noção. Né? Aquele negócio, né? O profeta não é valorizado na sua própria cidade. Por isso que eu sou muito grato à Gramado FM, sou grato a Gabriela Micaelsen, à Sociedade Recreio Gramadense, ao Mundo a Vapor, por valorizar ao Tour de France, né? Ao Colline de France também, que valorizam o artista que eu sou, e outros ABB Seguros também, que me valorizam e que me patrocinam, por assim dizer, né? São vários empresários gramadenses aqui que admiram o meu trabalho e que gostam de mim. A galera do Sky Glass, do Cria Amigos, que são pessoas muito parceiras minhas, né? Então, inclusive, um abraço para todas essas empresas aí. Mas, assim, com a própria cidade é muito difícil de ingressar. Então, eu estou mais sobrevivendo da via privada do que da administração pública. Mas o Fred Mercury, agora indo, o Fred Mercury, eventualmente eu me tornei MEI, né? Só que no início de 2021 eu ainda estava com o Mundo a Vapor, maravilhoso. Só que, de novo, bandeira preta. E aí eu tinha virado MEI. Já não estava mais lá fixo, né? Aí foi muito complicado e eles tiveram que cortar curso, então eu voltei para casa. Aí tive que pensar, o que eu vou fazer agora? Cara, contas chegando, mas dinheiro não vindo também. Só saindo. Então eu cheguei num limiar em agosto de 2021, assim, que eu tava muito depressivo. Eu tava no pior estado da minha vida, foi ali, quase como na morte do meu pai, só que eu estava morrendo, né, por dentro. Cara, eu batia de porta em porta, só que os empresários falavam, Matheus, eu não sei nem se eu vou demitir os meus, que dirá contratar você, não consigo, não sei o que vai acontecer. E eu entendo o empresário e não critico isso. E aí eu pensando, era final de agosto, eu sem nenhum tostão no bolso, chegou um amigo meu, que é o Guilherme Barbosa, maravilhoso, ele me deu um sacode, falou, tu não é assim, para de se vitimizar, senão eu vou te quebrar na porrada.
Ele é bem casca grossa, né? E ele me emprestou 500 pila. E com esses 500 pila eu comecei a girar em mais outros lugares. Emprestou não, né? Porque eu fui devolver pra ele e falou, tu não vai me devolver. Era pra você aquilo. Eu não vou deixar você passar por isso. E aí, com esses 500 pila, girei, paguei algumas contas que tinha pra pagar, beleza. Foi bem difícil, nós artistas, a classe artística sofreu muito na pandemia, né? E aí, girei de novo, não tive sucesso. Parei no Lago Joaquina Rita Bier, olhando para aquele chafariz e pensei, o que eu vou fazer agora? Cansado. Só não os que existiram na minha vida. Você não tinha pensado no Freddie Mercury ainda? Eu tinha passado no Hard Rock, mas o antigo gerente de lá, que não era o Adrian Lacerda, ele não deu a mínima pra mim, né? E aí na minha mente, eu tava de novo prestes a desistir. E na minha mente, cara, Deus falou comigo. Não sei se você acredita em Deus, eu acredito. Porque foi sobrenatural, assim. Pra mim foi uma voz ensurdecedora em mim. Para de reclamar, para de chorar, sai daí desse banco e vai no Hard Rock e vai agora. Mas tu tem que ir agora. Ah, mas eu tô cansado, eu tô com fome, eu almocei ainda. São 3:30 da tarde. Tô desde as 9 da manhã girando aqui. Vai agora. E eu fui. Reclamando, meio injuriado, mas eu fui. Quem eu encontrei lá? A Gabriela Micaelsen. A sócia proprietária, entre aspas aí, dona do Hard Rock Café. Queridona. Uma queridona. Já esteve aqui com a gente. Maravilhosa. Um abraço pra Gabi. Que ela tem a sociedade com o Guilherme também, né? Que é o irmão dela. Inclusive, eles têm o Laken. Eles estão fazendo Laken. Sim. Cara, ela até me chamou para ir lá conhecer. Não. Eu tenho que marcar. Vai lá. Vai lá. É espetacular o Laken. Putz, grilo. É arrebatador. De verdade. E aí, eu encontrei com ela lá do nada. E ela é uma pessoa com uma agenda gigantesca, Kaique. E eu encontrei com ela lá, do nada. Eu cheguei lá, olha, queria falar com a proprietária. E não passaram nem pro gerente, foram direto nela. Eu cheguei ali, ela arrumando as coisas, sem tempo pra nada. Olha, tinha que ter falado com a minha secretária, Matheus, pra gente agendar um horário, que eu tô cheia de coisa pra fazer, mas tudo bem. Me dá um momentinho aqui que eu vou te atender, ok? Fica aí à vontade. E eu sentei no primeiro andar, perto de um pilar ali. Esperei ela por 1 hora. Ela sentou cheia de papel pra assinar. E sem almoçar. E aí ela falou, tá, o que eu posso te ajudar? Eu fui direto ao ponto. Olha, eu sou cantor lírico, fiz isso na tal luz, isso, aquilo, acolá. E aqui tem um palco. Eu falei, cara, e se eu cantasse aqui, mostrasse meu talento? Eu canto Bocelli, Sarah Brightman. Ela falou, Matheus, eu gosto muito, muito disso. Mas aqui é rock and roll, né, cara? Tu canta alguma música de rock? E a gente pode pensar em alguma coisa. Eu falei assim, Freddie Mercury. Eu canto Freddie Mercury. Sabia cantar 3 músicas do Freddie Mercury. Então eu fui audacioso. Ela parou tudo, ela me olhou com aqueles olhos azuis, pareciam cristais. Freddie Mercury? Era 5 de setembro, era final de agosto, né? 5 de setembro é o aniversário dele, o Hard Rock Mundial faz o Fred for a Day, que é o dia do Fred. E eu não encontrei do Paraná ao Rio Grande do Sul alguém que faça um tributo a Freddie Mercury. Quem sabe você não possa fazer, então. Mas assim, me manda um vídeo que eu e a sociedade a gente vai avaliar, eu e os administradores a gente vai avaliar. Eu falei assim, não. Aí vem meu lado excêntrico. Eu vou cantar pra você aqui agora. E você decide. E eu comecei a cantar. Peguei o meu celular e ela falou assim, sem nada, sentado assim, do jeito que a gente tá. Do jeito que a gente tá. Você botou um Peguei o meu celular aqui. Foi bem essa cena. Peguei aqui, coloquei. Já bota aí no ponto aí que você vai dar uma palhinha aqui também. E eu comecei a cantar essa música aqui, Love of My Life. Na frente daquela louraça maravilhosa, linda, e o Hard Rock lotado. Eu coloquei aqui no ouvido pra pegar o tom, pra ter uma referência.
E ela na minha frente, como tu estás aqui, cara. Quando tiver que cantar, canta. Aqui, ó. Vamos lá. Aí aconteceu assim. E eu comecei a cantar. Love of my life, you've hurt me. You've broken my heart, and now you leave me. Love of my life, can't you see? Bring it back, bring it back. Don't take it away from me, because you don't know what it means to me. Aí cara, pirou. O hard rock foi abaixo, foi uma gritaria, foi aplauso ovacionado. Mas isso estava cheio de clientes? Cheio de cliente. E a Gabriela começou a chorar. Os olhos dela ficaram vermelhos. Ela começou a chorar muito, cara. Que legal. E ela olhou assim pra todo o hard rock, o segundo andar lotado, o primeiro andar lotado. Aí o pessoal querendo mais, né? Querendo mais. E ela olhou assim, chorando, perguntou: contrato ou não contrato? Aí um empresário do lado, ele falou assim: cara, se tu não contratar, quem contrata sou eu, pelo amor de Deus. Não seja doida. E aí começou a história. E desde então. Mas aí você só tinha 3 músicas, né? Aí eu ensaiei uma quarta. Eu só cantava 4 músicas, né? Você fazia We Are the Champions, Love of My Life, I Want to Break Free e Bohemian Rhapsody. Você fazia um show de intervalo. Um show de intervalo. E eu cantava de terninho, não tinha roupa do Fred ainda. Cantava com terno ainda. E foi um sucesso extraordinário. E aí veio a ideia de fazer os shows pockets. Os shows de tributo pocket. E daí, antes a banda era o quê? A banda inteira. Aí a Gabriela teve essa ideia genial de cortar no meio a banda e aí separar um show de intervalo e colocar ali o pocket. Freddie Mercury e aí, eventualmente, Michael Jackson também. Mas aquela banda que toca com você é fantástica, né? Não. Minha banda é fantástica, tá? Tá? Você pensa aí o que vem com F. Boa, cara, o Sniff, ele foi o precursor, meu baixista, ele foi o precursor do Natal Luz de Gramado, ele tem um estúdio incrível, inclusive se você quiser gravar música, você aqui de Gramado e Canela e região, quer gravar música sua e tudo mais, o estúdio Fábrica de Sonhos, que é do Sniff, tá operando até hoje, maravilhoso, tem baita de um estúdio em Canela, totalmente equipado, e cara, o Natal Luz surgiu com ele, no estúdio dele. Como é que você chegou no figurino do... Foi a Gabi que me deu de presente. Mas mandaram fazer igual? Mandaram fazer igual. Quem fez aquelas roupas pra ficar tão parecidas? Quem começou a fazer as nossas roupas foi o Maurício Goulart, em Canela. Ele é um baita de um figurinista. E aí, como a Gabi tem grandes parcerias, quem me ajudou também, que me deu uma vestimenta do Freddie Mercury, uma delas, foi a maravilhosa Black Bull. Eles fizeram, me deram de presente. Então, Black Bull, seu Hernani aí, tem uma o CEO. Jaqueta amarela aqui? Não. Eles fizeram uma roupa completa, que é uma roupa preta do Freddie Mercury, toda de couro, maravilhosa, mas linda. Essa eu não ouvi você. Ainda não, mas pra mim é a minha favorita, tá? Essa é a minha favorita. E eles fizeram com excelência, tá igual. Qual que é a música mais difícil de interpretar? Cara, eu acho que a Show Must Go On, pela carga emocional dela, né? Aí, só para fazer um adendo, a última pessoa que agora está produzindo aí os nossos figurinos é a Mônica Cardoso Couros. Ela tem uma loja aqui na Borges, inclusive veste todas as mulheres elegantes, as mulheres de luxo, que é a aristocracia de Gramado, vestem Mônica Couros. E eu sou o único homem que veste Mônica Couros, que é exclusivo para mulher, e ela que faz agora a jaqueta amarela e branca com vermelha, foi ela que fez, né? Maravilhosa, Mônica. Então você tá no Hard Rock com o show completo nas segundas e quais outros dias que você tá? Quinta, sábado e domingo, mas é bom sempre vocês verem os horários, né, a agenda, porque a agenda pode mudar. Segunda-feira dificilmente muda, porque é difícil mudar uma banda inteira. Mas como eu tô sempre viajando, às vezes a gente muda. Às vezes, por exemplo, esse sábado eu vou estar em Porto Alegre, num show em Porto Alegre, e não vou estar em Gramado, né? Então, o Michael Jackson me substitui. Hoje, quem é? Sexta. Hoje é a Rock Station com o Michael Jackson. Hoje você não faz. Hoje eu não faço.
Você já tá fazendo os tributos Michael Jackson? Não, o Fred Mercury. Perdão. Fred Mercury? Você falou Michael Jackson. Pelo Brasil, Pelo sim. Brasil? Pelo Brasil. Mas você vai com banda ou... Às vezes eu vou sem banda, mas é o melhor com banda. A gente foi com banda até o Amapá. Caramba, cara. Sabe o que é isso? Pega aí no seu mapa. Coloca aí onde que é Macapá, capital do Amapá. Lá em cima, no norte. Agora, eu perguntei a você o seguinte, fora do ar, e vou te fazer essa pergunta agora. Eu falei, como é que você chegou na tonalidade parecida com o Fred Mercury? Você disse que você acha que você parece mais pela presença de palco do que pela voz? Sim. O Fred Mercury, ele é único. Eu nunca vou substituir, nunca vou... a minha voz nunca vai ser igual a dele. Mas por questões técnicas, de técnica vocal e performance vocal, eu consegui usar a técnica para deixar a minha voz com uma certa semelhança, como se fosse o que a gente chama hoje de fanservice, né, para que a galera consiga sentir. Outra coisa, muitas das músicas do Fred Mercury, queridos ouvintes, eu não alcanço vocalmente. Por exemplo, Show Must Go On. Mas você canta? Se eu canto com a tonalidade alterada, as pessoas não percebem, às vezes, que tem um semitom ou um tom a menos para cantar, porque a banda ou a trilha vem de tal modo explosiva e a minha voz está tão bem encaixada nessa nova tonalidade que eles não notam. Agora, se eu cantasse no tom original, ia ficar horrível, porque eu não tenho a voz do Fred Mercury para isso. Então a gente faz adaptações, mas quem viu sabe e alega a excelência da qualidade. Inclusive, uma coisa que eu me emocionei muito é que muitos que assistem o meu show assistiram um show do Fred Mercury ao vivo no Rock in Rio. Várias pessoas. E eles falam, Matheus, tu me trouxe a mesma sensação que eu tive quando eu tinha 14, 15, 16, 18 anos, quando eu assisti o Fred Mercury no Rock in Rio. A sua presença de palco, cara, é fantástica. Seu show é vibrante. Eu sou muito grato por isso, porque eu construí isso. Eu tenho um grande amigo meu chamado Eduardo Holmes. O Eduardo Holmes, ele é um produtor dentro, ele é um cara muito low profile. Ele não é uma celebridade, mas dentro de produtores e diretores ele é muito prestigiado. Ele tem um respaldo nacional e internacional. Mais de 40 anos na estrada, mais de 12.500 shows produzidos. E ele trouxe um tributo a Queen aí famosíssimo no Brasil todo. E ele falou assim pra mim, Matheus, são 3 os maiores tributos de Fred Mercury do mundo. Mark Martel, porque tem a voz mais parecida com o Fred Mercury, inclusive no filme, muitas das vozes do Fred Mercury era do Mark Martel. E eu assisti o show dele, cara, a voz é 90% parecida. Tá? O Elvis Baldu é um colega meu que faz tributo a Fred Mercury. Mas assim, eu vou falar uma palavra que vai parecer negativa, mas não é, tá, gente? É ridículo de tão parecido. Tá? Eles fazem o Queen Wembley, o Queen Legend, agora não lembro de cabeça, desculpa aí, o Eduardo. E, cara, eles fazem exatamente o show do Queen no Wembley, igual ao que era o show do Queen em Wembley. E aí ele falou o terceiro nome, Matheus Leal, pelo carisma, pelo flerte com a ópera e pelo domínio de público. Bacana demais, hein, cara? Que então, elogio. Os 3 que ele, cara, ele produziu muitas coisas. E os 3 que ele mais... Ele é um cara casca grossa. Ele odeia inflar ego de pessoas ou elogiar, assim... Ele não é um cara puxa-saco. Então, ele falou assim, são os 3 que, na minha opinião, por isso que eu tô conversando contigo, senão você não estaria aqui na minha casa, você não estaria aqui falando no telefone comigo. Mark Martel, Elvis Baldu e Matheus Leal. Bom, Matheus, eu quero te agradecer demais por ter vindo aqui e te deixar à vontade para falar algo que de repente eu não tenha te perguntado, que você acha importante. Ah, sim. E é lógico que a gente vai encerrar com você dando uma palhinha do Fred Mercury, né? Claro. Olha, gente, eu tenho um projeto à parte que se chama Eras, é um show musical que eu estou desenvolvendo e ele tem essa performance mais densa, ela é mais gótica, mais clássica, mais new age. E esse ano ainda eu vou começar a lançar no Spotify as músicas que eu levei muitos meses para compor.
um grande amigo meu, que é o Bel, que ele adora ficar me zoando, composições suas. Ele fala, eras, que é um negócio muito, muito bem produzido. Trilha de filme, assim, épico. Levei muito tempo para compor e arranjar todas essas coisas. Então, só para vocês entenderem que a minha veia artística favorita não é nem Freddie Mercury, é essa coisa mais clássica. E eu tô produzindo um material autoral. E se você ficar curioso, é só você me seguir lá nas redes sociais, mlealoficial, @mlealoficial, e você vai ver aí como que vai ser vai vir um show disso? Vai vir, a gente está planejando. Eu fiz 2 shows piloto, um na Catedral de Santa Maria do Herval e um em Morro Reuter. Então a gente faz esses pilotos para ver como é que fazem, porque é legal fazer dentro das catedrais esse show, porque ele é um show que mistura toda a ancestralidade, sacralidade da catedral com efeitos práticos, luzes, efeitos especiais, projeção mapeada. Catedral de Canela? Já pensei na Catedral de Canela, inclusive, quero muito fazer na Catedral de Canela, e eu vou começar a fazer as minhas negociações com a prefeitura. Avisa a gente que eu quero ir prestigiar lá. Cara, vai ser incrível, vai ser um show épico e jamais visto, porque não existe no Brasil esse tipo de show e eu quero ser o pioneiro dele. Então, é isso, gente. Agora, o que eu posso cantar de Queen Freddie Mercury? Bom, primeiro deixa eu despedir do pessoal, despedir de você, te agradecer de novo, mais uma vez, né? Segue lá, mlealoficial no Instagram, a gente está acompanhando esse grande artista e não perca, gente, segunda-feira no Rádio Rock, vou te dar a dica, você que mora em Gramado e Canela, você não vai pagar o cover. Não paga entrada. Não paga, então você só vai pagar você não tem desculpa, você tem que ir, ok? Isso aí, então segunda-feira prestigia lá que você não vai se arrepender. Ele falou isso pra mim e disse, se você for no meu show, você não vai se arrepender. E ele tinha razão. Não me arrependi, bom demais. Faça a sua experiência agora. E aí você vai me dizer lá pode me dizer na hora, sem medo, sem problema nenhum. Gostou? Gostei. Valeu a pena? Valeu. Pode falar pra mim, não tem problema. Bom, ficamos por aqui, um bom final de semana e a gente encerra então com o Matheus Leal fazendo tributo ao Freddie Mercury. We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end. We are the champions, we are the champions, no time for losers, 'cause we are the champions of the world. Valeu!